Alagoas de luto. O grave acidente entre dois ônibus escolares na LC-110, próximo à cidade de São Sebastião, chocou o estado. 6 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Nossas equipes de reportagem estiveram no local do acidente, na unidade de emergência do Agreste, para onde os feridos foram encaminhados, e nas cidades das vítimas, Teotônio Vilela e Junqueiro. O clima é de comoção. Esse trágico acidente levanta a discussão: de que forma é feito o transporte escolar no interior de Alagoas? Como estão as condições dos veículos? As regras de segurança são cumpridas, como o uso do cinto de segurança? E as condições de trabalho dos motoristas? Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também: as manifestações em Maceió contra a lei da terceirização e a reforma da Previdência Social, e uma entrevista aqui no estúdio com o diretor-presidente do Detran. Vamos falar, entre outros assuntos, da CNH Social. Agora, no Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. O Jornal do Dia começa hoje, lamentavelmente, falando do trágico acidente que deixou 6 pessoas mortas ontem à noite na L-110, em São Sebastião, região agreste do estado. 4 estudantes e 2 motoristas morreram após 2 ônibus escolares baterem violentamente de frente. As imagens são chocantes. O acidente ocorreu no começo da noite em um trecho da L-110, próximo à cidade de São Sebastião. Um dos ônibus havia saído de Arapiraca com destino a Junqueiro. O outro vinha de Teotônio Vilela com estudantes que iam para a aula noturna em escolas e na Universidade Federal em Arapiraca. Os ônibus se chocaram de frente. Não se sabe a causa exata. Guardas municipais de Junqueiro foram os primeiros a chegar no local para ajudar as vítimas. Logo depois veio mais ajuda, Corpo de Bombeiros e SAMU. Muitas pessoas estavam presas às ferragens. Uma coisa triste e muito lamentável, como você bem frisou aí. É difícil de se acreditar. As famílias estão chegando aqui no local do acidente e todas muito preocupadas com essa situação. No local morreram 5 pessoas, entre elas os 2 motoristas. Segundo o chefe da Guarda Municipal, eles eram experientes. Não se sabe também como os estudantes eram transportados. Há a possibilidade de muitos estarem sem cinto de segurança e outros em pé. Por ser um transporte escolar, precisamos que todos estejam sentados e de cinto. Algumas fotos surgiram, mas na condição que está esse transporte, não tem como você precisar como essa pessoa viria. Aos poucos, parentes chegavam ao local da tragédia. Desespero e comoção. Mais de 40 vítimas foram encaminhadas à unidade de emergência de Arapiraca. Entre elas, uma criança de 10 anos. O movimento era intenso. Famílias aguardavam notícias. Na madrugada desta sexta-feira, cerca da metade dos estudantes recebeu alta. Uma jovem encontrava-se ainda na UTI. Mais grave mesmo, só temos uma paciente com TCE que está na área laranja. Na manhã de hoje, a estudante que estava em estado grave não resistiu. O número total de mortes chegou a 6. Esta estudante é uma das sobreviventes. Os ferimentos foram leves e ela recebeu alta ainda na madrugada. O que você lembra do acidente? Não lembro. Sensação de gratidão a Deus só. O clima nas cidades onde moravam as vítimas é de consternação. Nossa equipe falou com a viúva de um dos motoristas. Ela afirma que o marido de 67 anos reclamava de cansaço e acredita que ele dormiu ao volante. No asfalto, a marca da tragédia. O acidente que chocou Alagoas morreram 6 pessoas e feriu 44. Os destroços e objetos das vítimas ainda estão espalhados por todos os lados da rodovia que corta a região do Agreste. Não tem nem como explicar, né? Posto numa curva, sei não, ninguém pode nem explicar isso aí. 4 mortos são da cidade de Teotônio Vilela. O clima aqui é de muita comoção. Vai ficar abalado. Eu comunicar com os pais e as mães desse povo, né? Então vai ficar abalado mesmo. O mesmo sentimento atinge os moradores de Junqueiro, onde moravam outros 2 mortos, um motorista e um estudante. As escolas públicas dos 2 municípios suspenderam as aulas. Tá em luto, tá chocada. Abalou mesmo. Abalou. A cidade aqui tá tudo em luto hoje.
Otávio Plácido era considerado um dos motoristas mais experientes da frota do transporte escolar de Teotônio Vilela. Tinha 67 anos de idade e 40 como motorista. A colisão entre os ônibus ocorreu neste trecho da LC-110 do município de São Sebastião. Por aqui não existe curva. A esposa do motorista Otávio Plácido acredita que ele dormiu ao volante. A viúva disse que ultimamente o esposo sentia cansaço do trabalho. Eu acredito que tenha sido sono. Estava cansado ultimamente ele? Cansado fisicamente. Ele reclamava do excesso de trabalho? Não, ele não reclamava, porque ele era aposentado e trabalhava na prefeitura, né? Ela notava esse cansaço físico dele? Só físico, mas de doença não. O enterro coletivo vai ocorrer neste clube. Amanhã foi de preparação para receber centenas de moradores. A prefeitura é sensível a essa questão da cidade e está mobilizada para disponibilizar toda a estrutura que for necessária. Disponibilizou o clube, assistência às famílias, transporte, toda a parte funerária, tudo isso está sendo disponibilizado pelo Poder Público Municipal. Que tristeza. Ao todo, 6 pessoas morreram no acidente. Os estudantes Amanda Silva Santos, de 21 anos, e Jonas Nunes da Silva, de 17 anos, ambos de Junqueiro, e Débora Afra Borges, de 20 anos, e Joelma da Silva, 17 anos, de Teotônio Vilela. Também morreram os motoristas Otávio Plácido e Denis Francisco da Silva. A perícia ainda não liberou o corpo de Amanda Silva porque ela morreu hoje pela manhã na unidade do Agreste. A liberação para o sepultamento deve ocorrer agora à tarde. O governo do estado decretou luto oficial por 3 dias. Daqui a pouco a gente volta a falar no assunto ao vivo da unidade de emergência do Agreste. A seguir, os protestos em Maceió contra a lei da terceirização e reforma da Previdência. E novas informações sobre o trágico acidente em São Sebastião. Eu volto já.